Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Rafael Ramos, eu sou professor aqui do Colégio Curso Tamandaré, sou professor de língua portuguesa, redação e literatura, mas o foco da nossa aula hoje é trabalhar a parte de redação da UERJ, tudo bem? Para isso a gente fez aqui estabelecer uma diferença, ou melhor, as diferenças básicas, gente, eu estou dizendo diferenças básicas, é óbvio que podemos ter algumas outras diferenças, mas nós estamos trabalhando com as diferenças básicas entre a redação do Enem, que é a redação que vocês estão mais habituados, tá? Ou melhor, habituados, e a redação da UERJ. Tudo bem? Que apresenta algumas características próprias. Beleza, gente? Então, para isso, eu vou começar aqui colocando aqui UERJ versus Enem, tá? Obviamente vocês terão aí essas diferenças, tá? E aí eu vou, só para uma questão de organização, eu vou colocando aqui, tá? Gente, o primeiro critério, ou seja, tá? O primeiro critério que a gente vai usar para discernir essa redação da UERJ é um critério chamado de verossimilhança. Isso é super importante na UERJ. Por quê, galera? A prova da UERJ, ela tem por base, ela vai ser trabalhada a partir da leitura de uma determinada obra, tudo bem? Então vocês vão perceber que essa determinada obra, ela não está ali à toa. Eu estou trabalhando com um conceito de verdade. E aí, olha só, verdade, semelhança, aquilo que é semelhante. Então eu estou dizendo que eu tenho algo que é semelhante à verdade, algo que está de alguma forma imitando a realidade, próxima à realidade, tá? Em que aquilo está inserido. Então a obra de alguma forma vai refletir alguns problemas ou de certa forma vai fazer uma reflexão crítica à nossa realidade. Por isso que vai se aproximar desse conceito de verossimilhança. Tudo bem, gente? Beleza? Então, o nosso próximo ponto aí, tá? A nossa próxima diferença básica é, na verdade, o título. E aí vocês precisam tomar muito cuidado com isso. Por quê, gente? Talvez essa seja uma das grandes diferenças. Por quê? No Enem, você não tem a obrigatoriedade, né, na utilização do título. Só que na UERJ não. Na UERJ isso vai estar lá na sua prova, é bem específico, tá? Lá no comando da prova ele já vai pedir para que você, de alguma forma, atribua um título à sua redação. Então, sendo assim, gente, cuidado, tá? Tenha muita atenção com isso. Porque se você não fizer o título, você acaba perdendo ponto. Beleza, gente? Então, Enem não tem título, tá? A UERJ sim. Por favor? Tá? Então, vamos ao próximo critério. Então, a gente já sabe. Verossimilhança, título, são coisas que vocês vão se deparar de alguma forma com a prova na prova da UERJ. Terceiro aspecto que a gente precisa entender. Mínimo de linhas, tá? Galera, enquanto a UERJ, ela vai te cobrar um mínimo de 20 linhas, tá? O mínimo. Até porque, galera, se a gente for analisar, criar uma redação com o que o Enem faz, o Enem ele atribui um mínimo de 8 linhas. Se você tiver 7 linhas, você está reprovado. Mas a UERJ vai dizer o seguinte, olha, ela vai pedir um mínimo de 20 linhas. Por que ela vai pedir um mínimo de 20 linhas? Porque segundo a banca, de acordo com a banca, 20 linhas são suficientes para você, de certa forma, apresentar o seu texto, apresentar a sua abordagem, defender o seu ponto de vista. Então, necessariamente, você precisa ter 20 linhas, porque com 8 linhas, como o Enem faz, você não consegue fazer uma abordagem legal, coerente da forma como a UERJ necessita e exige do candidato. Tudo bem, galera? Então, esse é o terceiro aspecto. Enquanto o Enem, ele cobra 8 linhas no mínimo, a UERJ vai cobrar 20. Tudo bem? O quarto aspecto que a gente vai perceber aí já na tela, é a formulação da tese. Tome bastante cuidado com isso, gente. Quando a gente fala em formulação da tese, o que acontece? Essa formulação da tese ela é super importante pelo seguinte aspecto. A temática do Enem ela é completamente diferente da temática da UERJ. A UERJ vai te levar para uma reflexão crítica. E aí por isso que a gente diz que o conceito atribuído pela UERJ é um conceito mais filosófico.
Ele produz uma reflexão crítica e você, dentro dessa questão filosófica, você vai apresentar os seus argumentos, concordando ou não com o que está sendo abordado pela banca. Tudo bem? Já o Enem não. O Enem tem uma questão mais social, uma problemática. E você, por isso, muitas vezes, a gente vai falar daqui a pouco sobre uma outra característica, uma outra diferença básica, tá? Se há um problema, eu preciso resolver esse problema, tá bom? A gente vai falar basicamente disso daqui a pouco. Enquanto a UERJ não. A UERJ você simplesmente vai discutir sobre o assunto, beleza? Então, essa formulação da tese, e aí é uma característica, tá até aí se vocês quiserem observar, que quando vocês estiverem formulando a sua tese, basta que vocês, de alguma maneira, concordem ou discordem da pergunta que vai ser feita. Tudo bem, gente? A proposta de redação, ela virá com uma pergunta e, obviamente, você vai concordar ou não. Aí, a partir desse momento, concordando ou não, você vai formular a sua tese. Diferente, por exemplo, do Enem, que já trazia algo pronto e que, de alguma forma, você já sabia ali, você iria concordar sempre com o que estava proposto pela banca. Beleza? Galera, a partir disso, nós iremos para a próxima etapa, o próximo item aqui, beleza? Que é não ter a necessidade de citações. A gente está discutindo aqui a questão das citações e isso aqui vai ficar um pouco contraditório com o que eu vou falar mais à frente, mas eu vou colocar aqui. Não há obrigatoriedade ou melhor, deixa eu colocar aqui, deixa eu consertar aqui, tá? Não é obrigado fazer, ou melhor, vou colocar, não há necessidade de fazer citações. Gente, isso aqui é um terror, principalmente porque no Enem, isso é muito cobrado na competência 2. Lá na competência 2, ele fala sobre você usar repertório sociocultural, ou seja, você usar determinadas citações. O que acontece? A UERJ ou na UERJ, você pode fazer uma redação muito bem elaborada sem que você faça citações. Tudo bem? Agora, gente, embora a UERJ ela não cobre, ela não tenha essa necessidade em fazer citações, o que eu sugiro a vocês enquanto professor? Eu peço a vocês, tá? Eu recomendo que vocês façam sim alguma citação. Professor, mas como que eu vou fazer essa citação? Gente, se vocês tiverem alguma dificuldade, o ideal, obviamente, vocês estarão trabalhando com uma obra literária, o ideal é que vocês citem como forma de embasamento a própria obra literária. Perfeito! A UERJ vai adorar isso, ou seja, vai mostrar que de fato você leu aquela obra. Tudo bem? Então, ainda que não haja necessidade de fazer citações, eu sugiro, né, eu recomendo que vocês façam pelo menos a citação da obra literária. Tudo bem, gente? Então, enquanto no Enem isso é uma obrigatoriedade, na UERJ essa obrigatoriedade não existe. Beleza? Mas eu recomendo. Tudo bem, gente? Então, vamos aqui ao sexto aspecto que diferencia a UERJ do Enem. Galera, a gente está falando aqui de pontuação e critérios. Percebam vocês aí que quando a gente fala em pontuação, no Enem, por exemplo, vocês vão trabalhar, né? Vocês viram lá quem fez o Enem. Vocês têm ali, a redação ela vale 1000 pontos, tá? Na UERJ, a UERJ ela costuma cobrar entre 20 e 10 pontos, no caso aqui, 10 pontos. Hoje a redação da UERJ vale 10 pontos, até mesmo porque o formato mudou um pouquinho por conta da pandemia, enfim. Então nós tivemos aí algumas alterações e por conta disso a prova da UERJ passou a valer, a prova de redação da UERJ passou a valer 10 pontos. Tá bom, gente? Então já há uma certa diferença aqui. E, obviamente, nós também teremos uma diferença aqui notória em relação aos critérios. Por quê?
o Enem costuma trabalhar com competências. Competência 1, 2, 3, 4 e 5, e cada competência avalia determinado fator, determinado aspecto da língua. Já em relação a UERJ vai analisar, por exemplo, de uma forma mais subjetiva, gente. Embora muitos professores digam que não haja essa subjetividade, mas assim, tá bom? Então a gente pode dizer que a UERJ vai trabalhar com a ideia, a UERJ vai trabalhar com alguns aspectos que o Enem também trabalha, mas não por competências. A UERJ vai trabalhar com a questão da coesão, a UERJ vai trabalhar com a utilização do tema, se aquilo foi proveitoso ou não, tá? A gente vai trabalhar ali com a questão da própria parte gramatical. Tudo bem? Então, se há formalidade, se há uma informalidade, lembre-se, eu estou trabalhando sempre com a norma padrão. E a norma padrão exige uma certa formalidade. Tudo bem, galera? Então, podemos passar aqui para o próximo passo, a próxima diferença que a gente pode aqui perceber. Então, temos aqui, eu vou avaliando assim, colocando assim. Galera, aqui não é nenhuma diferença básica, tá? Aqui a gente não tem nem bem uma diferença básica. Porém, o que a gente vai entender é o seguinte. Texto. Por que eu falei que não há uma diferença básica? Dissertativo, argumentativo. Não existe uma diferença básica, galera. Porque, na verdade, nós estamos trabalhando, tanto no Enem quanto na UERJ, com textos dissertativos, argumentativos. Tudo bem? O que acontece é o seguinte. No Enem, a gente tem uma corrida pela tentativa de desenvolver ou de encontrar o tema, de achar esse tema de redação. E aí são vários os palpites. Eu, por exemplo, costumo, quem é meu aluno aqui no Tamandaré sabe disso, eu costumo trabalhar sempre por eixos temáticos. Eu trabalho por meio ambiente, aí eu vou trabalhar aqueles temas que são relacionados ao meio ambiente. Educação, ou seja, temas que são relacionados à educação, citações que são possíveis a partir daquele assunto, enfim, tá bom? Só que na UERJ você não tem a necessidade, gente, de ficar buscando esses temas de redação. Por que você não tem a necessidade de buscar? Porque você já tem uma obra literária. Não se esqueçam disso. O texto dissertativo é um texto dissertativo argumentativo, e o tema, obviamente, vai ser feito, ou vai ser basicamente atribuído a partir da obra literária. Gente, eu só queria fazer aqui uma ressalva. Tomem bastante cuidado com isso. O tema será baseado na obra, tá? Na obra em questão. Mas isso não quer dizer que vocês devam fazer uma redação sobre a obra. Tome bastante cuidado com isso, porque isso acontece constantemente. Alunos que vão fazer a dissertação, ou melhor, seu texto, não a partir da obra, mas sim sobre a obra. Tudo bem, gente? Então, vamos ao próximo passo. Esclarecendo aqui, próximo passo é a obra. Tá bom, gente? Então, a gente já sabe aqui, eu falei aqui do texto dissertativo argumentativo, e até já dei aqui uma... Vou colocar aqui. Tá? Nós temos aqui como fundamento a UERJ. Não é que ela esteja imitando a FUVEST, tá, gente? Mas o vestibular da FUVEST trabalha com muito mais, tá? Obras literárias. Eles até mostram ali, divulgam no edital, quais serão, de certa forma, as obras que serão exigidas, cobradas pelo vestibular, tá? Ou no vestibular. A questão é, em relação ao UERJ, a UERJ já há alguns anos, não me recordo agora, não sei se foi 2017 ou 2018, tá? A partir de um desses anos aí, a UERJ começou a cobrar, tá? A exigir que o aluno fizesse a sua prova, ou melhor, o vestibular, a partir de uma determinada obra. Nós já tivemos Dom Casmurro, nós já tivemos o Seminarista, tá? Ano passado nós tivemos, no vestibular passado nós tivemos 1984, do George Orwell. E o que a gente precisa entender, galera, sobre as temáticas que permeiam essa obra? É a questão mais óbvia possível, tá? Então, basicamente, a obra deste ano vai ser Uma Janela em Copacabana, tá? Então, o que vocês vão precisar entender? As temáticas que são trabalhadas, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais
num outro vídeo, melhor dizendo, vocês vão ver não uma análise, mas algumas dicas que eu dou sobre essa obra. Tudo bem, gente? Então aqui basicamente a gente está vendo as diferenças, tá? Então, teoricamente, só para finalizar, a gente vai ter aqui uma obra, tá, abordando determinadas temáticas, e algumas dessas temáticas, ou uma dessas temáticas, vai ser exigida pela UERJ. Tudo bem? Galera, só lembrando, é bem melhor assim, porque a gente não precisa ficar aqui tentando adivinhar qual será o tema, tá bom? Então vamos lá. 9. Citações. Acabei de falar sobre elas aqui, mas o que eu quero que vocês percebam? Gente, eu disse a vocês que não há necessidade de fazer citações, mas eu disse aqui que eu recomendo que vocês façam essas citações. E por que eu puxei para cá no 5 e depois eu puxei para cá no 9? Porque você vai falar assim, pô, mas por que você não colocou numa ideia de proximidade? Não sei se vocês perceberam, mas no 8 aqui eu falei sobre a obra. Eu falei que vocês terão uma obra. Então, o que isso facilita em relação às citações? Facilita que a partir do momento que vocês fizerem uma leitura, obviamente, eu estou pensando aqui no seguinte, eu estou trabalhando com alunos que vão, de alguma forma, ler a obra. Então, esses alunos, a partir dessa leitura, vão buscar esses temas que são polêmicos. A UERJ costuma trabalhar com temas polêmicos, tá? E a partir disso já começar a buscar quais são as possíveis citações a partir daqueles determinados assuntos ou daqueles determinados temas. Tudo bem, gente? É uma dica bem legal, é o ideal para que vocês possam, de alguma forma, construir a redação de vocês, construir uma citação e fundamentar o desenvolvimento de vocês. Mas, professor, eu não quero usar essa citação. Beleza, gente? Não existe essa necessidade. Mas, se for usar, já desde então comece a estudar. Beleza? O nosso próximo, uso da primeira pessoa. Galera, isso é muito discutível. Por que isso é muito discutível? Porque, na verdade, a gente passa, em relação à redação do Enem, a gente passa o tempo inteiro dizendo o seguinte, olha, use somente a terceira pessoa, tá? E aí, a gente diz, olha, cuidado para que você não se torne subjetivo, cuidado para que você não faça uso da primeira pessoa, ainda que seja do plural, evite esse tipo de estrutura. Só que na UERJ, a UERJ tem uma peculiaridade. A UERJ, eu falei aqui há pouco sobre a questão da subjetividade, e o ideal é que vocês percebam que na UERJ vocês vão poder usar essa subjetividade. Na UERJ vocês vão poder usar tanto a primeira, deixa eu colocar aqui, vocês poderão usar essas três pessoas. Primeira, tá? Eu vou colocar aqui a primeira pessoa e a terceira pessoa. Professor, por que você colocou primeira e primeira ali? Vocês vão poder usar tanto a primeira pessoa do singular, como vocês também vão poder usar a primeira pessoa do plural. Certo, gente? Então, mais uma vez, só recapitulando, em relação à pessoa, tá? Você pode usar tanto a primeira, tá, do singular, quanto a primeira do plural, tá? Ou até mesmo a terceira pessoa do singular. Beleza? Então, só para a gente recapitular aqui o que foi falado rapidinho, tá? Então, verossimilhança, título, diferente. Lembra? O Enem não exige, mas a UERJ sim. Mínimo de linhas, vocês vão trabalhar com um mínimo de 20 linhas. Formulação da tese, sempre lembrando, gente, desculpa, que a tese será formulada a partir da ideia, tá? De uma discussão, tá? De uma problematização a partir, basicamente, de uma reflexão crítica sobre um determinado assunto. Não se esqueçam que o seu tema será um tema polêmico, beleza? Não há necessidade de fazer citações, mas a gente recomenda que vocês façam. A pontuação e os critérios serão completamente diferentes em relação ao Enem. Enquanto o Enem pontua, né, te dá 1000 pontos ali, a UERJ vai te dar 10. Os critérios não serão por competências na UERJ, tudo bem? Texto dissertativo argumentativo, beleza? Tanto aqui quanto aqui. A diferença é que a gente vai ter uma obra, tá? E a partir dessa obra nós teremos as possíveis temáticas, tá? Citações, Rafael, mas você disse, só recapitulando, você disse que não há necessidade, mas recomendando essas citações, o que vocês vão fazer? A partir da leitura dessa obra, já começar ali buscar possíveis temáticas e, de alguma forma, né, buscar também possíveis citações,
tá? Em relação ao uso da pessoa, tá? A gente está acostumado a trabalhar sempre com a terceira pessoa do singular, mas vocês poderão, de alguma forma, na UERJ, vocês podem, né, usar essa primeira pessoa do singular ou essa primeira pessoa do plural. Beleza, gente? Tudo bem? Então, vamos para a próxima aí. E, galera, e aí eu deixei por último, tá? Deixei por último aí a questão da proposta de intervenção. Mais uma vez, enquanto a UERJ aborda uma questão mais filosófica, o Enem trabalha com a questão mais social, uma problemática que deve ser, de alguma forma, resolvida. Tendo essa necessidade de resolução do problema, resolução entre aspas, no Enem você vai, obviamente, trabalhar com uma proposta de intervenção, beleza? Então, o que acontece? Na UERJ, não há necessidade de se trabalhar com proposta de intervenção. Então, só que isso aqui é um problema seríssimo, tá? Não há necessidade de proposta, conforme vocês estão vendo aí, de intervenção. Gente, não ficou legalzinho aqui não, mas só para... Não há necessidade de proposta de intervenção. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês não precisam resolver um problema porque vocês não terão um problema. O que vocês vão fazer é uma discussão sobre um problema. Tudo bem, gente? Sendo assim, o que a gente precisa entender? Que aí a gente vai ter um problema sério. Qual é o problema? Por que esse problema sério, gente? Galera, vocês estão acostumados, lá no finalzinho do texto de vocês, modelo Enem, o problema do Enem é o modelo, tá? Lá no Enem, vocês costumam trabalhar sempre com uma proposta de intervenção. Então, essa proposta de intervenção, de alguma forma, como ela é usada, e a gente ensina sempre o nosso aluno a colocar no parágrafo de conclusão, o que acontece? Essa proposta de intervenção, ela meio que substitui a conclusão. O problema é que, como na UERJ não há necessidade de uma proposta de intervenção, você vai ter que trabalhar com um parágrafo conclusivo. E aí é que está o problema. Muitos alunos não sabem trabalhar com esse parágrafo conclusivo. E uma dica é, sempre, tá? Usar uma conjunção conclusiva. Segundo aspecto, quem é meu aluno no Tamandaré já sabe que a gente sempre faz isso em sala de aula. Retome a tese e você vai terminar o seu texto, ou seja, terminar a sua redação, o seu parágrafo, fazendo o que a gente chama de diálogo com a introdução. E aí esse diálogo, gente, ele pode ser feito a partir de uma reflexão, tá? Você pode deixar ali, tá, uma reflexão. É óbvio, você não vai deixar uma pergunta ou você não vai iniciar um assunto, até mesmo porque você está trabalhando com parágrafo de conclusão. Então, o ideal é que você deixe ali uma reflexão crítica, muitas vezes dialogando com o início lá do seu texto. Tudo bem, gente? Então, a gente para por aqui, beleza? E eu espero que vocês tenham aí aproveitado essas dicas, estudem, foquem, porque aí a nota máxima vem na UERJ. Valeu, galera, grande abraço e tchau, tchau.